Bem, senhores, vamos a mais um dos vídeos de dicas do CC. Neste veremos algumas noções sobre aumentos sucessivos. Vamos aqui a um exemplo. O preço de uma mercadoria sofreu dois aumentos sucessivos, de 10% e 20%. De quanto por cento foi esse aumento? Bem, senhores, então nós vamos ter que determinar de quanto veio ser ou passou a ser o preço da mercadoria sofrendo esses dois aumentos. Então, senhores, vamos supor que essa mercadoria custasse originalmente R$100. O primeiro aumento, ela passou a custar 110. Por quê? Porque nós temos R$100, que é o preço de origem, ou o preço inicial, e sobre esse preço nós temos um aumento de 10%. E 10%, senhores, de R$100 é R$10. Por isso passou a custar R$110. Então, senhores, outra maneira de chegarmos a isso aqui é você fazer o 100 vezes o 1,10, que é a constituição do aumento inicial. Bem, senhores, o segundo aumento, que veio ser de 20%, já foi sobre o preço ou aumento anterior, que era de 110, e passa a ser R$132. Por quê? Porque nós temos 110 em cima, ou digamos o valor correspondente ao primeiro aumento, mais 20% sobre ele, que é a taxa, a segunda taxa. E, senhores, 20% de R$110 são R$22. E adicionados com os 110, passamos a ter 132. Ou então você toma 110 e multiplica por 1,20 ou 1,20, que é a constituição do 20% de aumento. Chegamos então a 132. E, senhores, para saber o acréscimo total, depois desses dois aumentos, em percentual, ou seja, qual é a taxa que nós vamos chegar, equivalente a esses dois aumentos. Então, senhores, uma das maneiras, nós temos que dividir o 132 pelo 110, que vamos encontrar 1,32, fazer uma diferença com 1, ou seja, 1,32 menos 1 dá 0,32. E em seguida, senhores, multiplicarmos por 100. Passa a ser, então, o acréscimo. 32% é o aumento relacionado sucessivo a 10% e a 20%. Então, senhores, aí uma pequena ideia sobre aumento sucessivo, tendo duas taxas de aumento sucessivas. Bom, agora nós temos um modo bem prático de quando forem duas taxas, ou seja, a taxa única, como você chega a determinar a taxa única. É bem simples, senhores. Se temos x% e y%, digamos, os dois aumentos sucessivos, como você procede? Você toma os dois aumentos, no caso x mais y, adiciona com o produto entre eles dividido por 100. Esta formulazinha lhe permite determinar a taxa única sobre dois aumentos, que é um assunto largamente cobrado em nossos concursos. Vejamos aqui, em relação ao nosso primeiro exemplo, que nós já fizemos há pouco. Como é que você faz de uma maneira praticamente até mental? Então, nós vamos usar, no caso, o nosso x valendo 10 e o nosso y valendo 20. Então, senhores, ficamos com 10 mais 10 vezes 20 sobre o 10. Ora, senhores, 10 mais 10 é 30, 10 vezes o 20 é o 200 divididos por 100. Ficamos com 30, 200 divididos por 100 é o 2. E 20 e 30 mais o 2, chegamos a 32%, que é a taxa equivalente a esses dois aumentos. Um outro problema, senhores, outro exemplo. Durante a intersafra, o preço do café, que era de R$30 a saca, sofreu aumentos sucessivos de 10%, 5% e 15% nos 3 primeiros meses. Qual é o preço atual? Então, senhores,
A saca que era de R$30, com esses 3 aumentos, passou a ser de quanto? Então, nós temos aqui os dados do problema, preço inicial, as 3 taxas e o preço final, ou seja, depois desses 3 aumentos, passou a ser de quanto? Então, senhores, nós vamos usar essa formulazinha, ó. No final desse vídeo, nós temos uma demonstraçãozinha dela. Então, nós temos o preço final, é a meta do problema, preço inicial é 30, é o P0, mais 1, que multiplica 1 mais a I1, que é a taxa 10%, e 1 mais a I2, que é 5%, e 1 mais a I3, que é 15%. Senhores, operando essas frações, ficamos então escrevendo na condição decimal, em outras palavras, escrevendo todas essas taxas em decimal e adicionadas a 1, ficamos com 30 vezes 1,10 vezes 1,05 vezes 1,15. Multiplicando esses 3 valores, senhores, chegamos a esse valor, 1,32825, que multiplicados por 30 nos fornece o preço do reajuste, ou então o novo preço dessa saca de café depois ou após esses 3 reajustes. Então, senhores, aí é uma maneira de calcular aumento sucessivo. Vamos a um outro exemplo. Sobre uma mercadoria de 180 incide 3 aumentos, 10%, de 12% e de 19%. Primeira pergunta, qual a taxa que substitui os 3? Então, senhores, uma forma de chegarmos a determinar a taxa, aquela de 2, nós vimos bem prática. Essa aqui é uma com 3 ou mais. Ó. Você faz como? Toma a taxa a ser determinada, multiplica por 1 mais cada respectivo aumenta em percentual, ó, ou em decimal, menos o 1. Então, senhores, assim sendo feito em relação a essas 3 taxas, ficamos com a multiplicação desses 3 valores a depender de 1,46608 menos o 1. Essa diferença sendo feita, senhores, chegamos a 0,46608. Então, senhores, equivale então essas 3 taxas equivale a uma única, valendo 46,608%. E para você determinar qual será o novo preço dessa mercadoria, nós também temos aqui uma formulazinha que nos permite isso, que é idêntico ao problema anterior. Ficamos com 180, que é o preço de origem, o preço inicial, multiplicado pelas respectivas taxas. Então, se já temos a taxa equivalente, podemos tomar os 180 e multiplicar por 46,608. E assim sendo feito, senhores, nós chegamos ao preço, em relação ao aumento, ao preço de hoje, digamos, R$ 263,89. Uma terceira pergunta, qual deveria ser a taxa de terceiro aumento para que o preço final fosse de R$ 279? Então, senhores, vamos novamente aplicar aqui os dados do problema. O preço inicial, temos as 3 taxas, as 2 taxas, melhor dizendo, né, que ele está interessado no terceiro aumento apenas, e aí então o I3 é a nossa meta, para que chegássemos ao 279, partindo de 180, que é o preço inicial da mercadoria. Bom, senhores, então usando essa formulazinha, ó, substituindo aqui no caso o P final, que é o 279, que é onde deve chegar, 180 inicial e as respectivas taxas que nós temos. E 1 mais a I3, que é a nossa dependência. Senhores, sendo feitas essas continhas, chegamos então à taxa final 25,81%. E agora, se você tem 3 aumentos sucessivos equivalentes a 5%, senhores, também não tem problema. Usamos essa taxa em resumo, essa forma em resumo, ó, 1 mais 5%, que é sempre 5 elevado ao cubo, e aqui então, senhores, ficamos a depender de 0,69 após esses 3 aumentos sucessivos. Senhores, aqui então as fórmulas que citei aos senhores, felizmente nosso tempo não está para fazer as demonstrações, mas aí estão bem detalhadas e dá para os senhores
verificarem tranquilamente. Deixamos mais esses 7 exercícios para os senhores. No mais, valeu, bons estudos e até a próxima.